Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Votuporanga, por essa oportunidade de a gente estar trazendo a vocês aqui a tecnologia das sustentáveis edificações com sistema sanitários a vácuo, o que a gente leva aí aos Green Builds e selos verdes. Vou estar apresentando com vocês aqui hoje algumas tendências mundiais que se aplicam já no Brasil com grande eficácia. Vou falar com vocês um pouco também sobre os sistemas de esgoto a vácuo, o que se compõe dentro da edificação, as vantagens de aplicar o uso dela e assumir ela dentro do seu projeto, o processo de adoção e a manutenção e operação. Tá? Deixa eu ver aqui, nós estamos aí com 26, acho que já dá para a gente continuar. Vamos lá, fatos globais que nós conhecemos já de certa ordem, mas é bom relembrar. Nós temos uma grande superfície terrestre, das quais 75% desta superfície do globo, nós temos água, 75% de água. Porém, isso são águas de não uso para o ser humano, ou seja, não é água doce. Só 1% dessa água doce sobre os continentes que ela pode ser aproveitada. E dentro dessa água doce que pode ser aproveitada, somente 0,75% está ao nosso alcance. Ou por distância, ou porque está dentro de lençóis, ok? Então, a gente tem um grande desafio, né? Se a gente usa num prédio normalmente 25% de água nas descargas sanitárias, não é? É relativamente um desperdício disso. Poderia existir uma tecnologia a qual pudéssemos economizar isso dentro das edificações e fazer melhor uso das águas sanitárias, das águas doces, desculpa, das águas servidas para ser distanciada. Como essa água está, e a gente já sabe mais do que nunca disso, haja visto alguns, até eventos que nós tivemos uns 2, 3 anos atrás em São Paulo, e meio que se repetiu um pouco no ano passado, na escassez de chuva, o que trouxe aí uma dificuldade em tratamento das águas e também da distribuição delas. Porventura até faltando água nas grandes cidades. Como a gente pode ainda estar usando tanta água, descartando tanto ela nas nossas bacias sanitárias? É aí que nós entramos com uma solução para o desafio. As vantagens de estar utilizando esse sistema de sanitário a vácuo. Deixa eu dar uma passada aqui para ver se não pulou um slide. Mas não. Ok. Os desafios são tais quais. Se existisse um sistema que nós tivéssemos só 1 litro de consumo de água na descarga, que ainda nós conseguíssemos reduzir o volume do esgoto a ser afastado ou tratado. Ainda que essa tubulação dentro da edificação não causasse vazamentos, que fosse um tubo estanque, não tivesse vetores dentro dele, baratas e outros tantos. Que nos trouxesse a flexibilidade nos nossos projetos, a independência da gravidade, a obrigatoriedade de seguir as regulamentações e leis do esgoto gravitacional. E ainda que nos trouxesse pouco espaço, seja nos shafts para passar as tubulações, ganhássemos espaço em plantas, né? Utilizados para mesas e outras afins ou outros ambientes, um espaço de metro quadrado caro que não fosse tão utilizado para tubulações, ou nos equipamentos que viesse a ser necessário para a instalação do sistema. Que diminuísse o risco de entupimentos. Nós
operações de vaso convencional, tem muito entupimento, principalmente em prédios comerciais ou altos fluxos de pessoas. Que precondicionasse esse esgoto, se fosse num tratamento de esgoto, ele já tivesse com um tratamento primário ou ainda por afastamento, que isso fosse mais liquefeito. Nas casas de máquinas, que ocupasse um pequeno espaço e gerasse um pouco ruído, que eu pudesse trazer isso nas casas de máquinas, não necessariamente para ambientes distantes, que pudesse estar perto do corpo operacional. E para o usuário final, que essa descarga, o vaso sanitário, o aparelho vaso sanitário, a porcelana, fosse semelhante ao convencional, que não trouxesse impacto ao usuário e nem trouxesse impacto para o operador. E ainda, na época que nós vivemos agora, até pelo distanciamento social que nós estamos aí a fazer essa live à distância, que o vaso não produzisse um spray da descarga convencional, que dentro da descarga já fizesse a sucção desse ar, sugando as particulados de micro gotículas, que dentro delas estariam os patógenos. Isso foi pouco observado por muito tempo. Agora nós estamos aí com essa Covid. Se vocês procurarem pela internet, até nós temos no nosso site, que está descrito aqui abaixo, um news sobre a possibilidade de proliferação do Covid via fecais, que porventura há uma descarga sem tampa fechada ou tampa aberta, né? Obviamente que a gente faz isso num banheiro público, não se toca em muita coisa, não é? Não sei na descarga, porventura nem ela, mas enfim, é que não trouxesse isso para o ambiente, para um próximo usuário respirar isso. E com tudo isso, com todas as melhorias, que uma descarga fosse efetiva. Porque hoje até existem bacias com descarga diminuída em 6 litros, algumas dual flush para sólidos e líquidos, 3 litros ou 6 litros. Porém, por muitas vezes, essas descargas não são efetivas. Há necessidade de dar mais uma descarga, não é? E com o esgoto a vácuo, nós conseguimos fazer isso com uma única descarga, um único litro d'água. Bom, que maravilha se nós tivéssemos essas todas vantagens e trazendo as necessidades que precisamos. A grande notícia é que, sim, nós já temos esse benefício, acompanhando a tendência mundial e sustentável, prédios verdes, selos verdes, pontuação, melhoria na pontuação, e até deve estar por aqui, uma pessoa que iria participar junto conosco, já nos questionando sobre os selos verdes, o que isso traz de benefício. Vamos discorrer sobre isso também aqui. Então, o nosso vaso sanitário, efetivamente, com a descarga de 1 litro, ele pode estar reduzindo até 90% de consumo de água e afastamento de esgoto de um prédio. Claro que isso depende muito da quantidade de uso que se tem ao prédio, né? Quando a gente fala prédio, eu quero dizer edificação, que seja de uma residência a um prédio comercial, um aeroporto, não é? a um terminal rodoviário, um shopping center. Essas são as edificações. Só para termos uma ideia aqui, só para a gente aguçar os sentimentos, um prédio comercial, essa redução de 90% de água já se dá, porque o grande consumo de água no prédio comercial é bacias sanitárias, depois lavatórios, cozinhas e copas, não é? Então, com uma redução drástica aqui na descarga, a gente consegue ter uma série de vantagens em relação a uma diminuição de reservatórios, uma diminuição de volume recalcado,
uma diminuição no afastamento de esgoto. Claro que isso traz um retorno financeiro, de onde se vem aí o sustentável, para que o condomínio se dê menor e agregue ainda valores à edificação. Porque nós estamos falando aqui, complicando um pouquinho aí, mas só para alguns que estão no tema, o CAPEX e o OPEX, ou seja, o custo de instalação predial, que vai agregar valor à venda, né, daquele edifício, daquele pavimento ou daquele shopping, aos usuários finais, né, e a operação diminuída também, um custo de manutenção diminuído, um custo condominial diminuído, não é? Então, vou estar passando aqui para vocês um filminho que nos traz uma ideia geral do que é isso, o que é um vaso sanitário, por que a gente fala de vaso sanitário a vácuo e por que a gente fala de sistema de esgoto a vácuo. O sistema de esgoto a vácuo é o que compõe todo o sistema, ou seja, vaso sanitário, válvulas de interface para quando necessário coletar alguma água cinza, o vaso sanitário é água negra, uma válvula de interface para quando coletar um mictório convencional que seja, é uma água negra, e ainda rede de tubulações e a máquina em si, a máquina que faz o coração do sistema, que é a central de esgoto a vácuo. Então, isso tudo compõe o esgoto a vácuo. O sanitário a vácuo é uma parte disso, é onde efetivamente se economiza a água. É aqui que a gente faz a redução. Os outros pontos de coleta que também podem ser transportados a vácuo, eles efetivamente não economizam a água porque tem vácuo. Eles vão economizar a água por outros aparelhos que são de adereços, ou seja, uma torneira que tem fluxo de água reduzido, fluxo de água controlado, aerada e outros tantos. Não é? O vaso a vácuo é onde a gente toma mais particularidade aqui, porque ele é um vaso especial. Ele tem que obrigatoriamente ser um vaso especial. Olhando para ele, lembrando, é igual assim de visual ao que a gente já conhece, mas ele tem toda uma particularidade, toda uma maquinaria dentro da porcelana, não se vê, não se enxerga, e que se conecta a uma tubulação especial a vácuo. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, para a gente entender isso aqui. Bom, o sistema, ele é composto, aqui a gente vai começar pelo coração dele. A máquina que faz o vácuo. E com isso a gente pode estar dando descarga nas bacias sanitárias e transportando o esgoto dos pontos de consumo até essa máquina e depois lançado à rede pública. Em muitos lugares, na maioria deles, essa máquina ela é sempre com uma, duas, três bombas ou muito mais bombas, né? A não ser que seja um sisteminha muito pequeno, que não necessariamente precisa de backup, um sistema mais controlado, ou seja, dentro de uma residência, dentro de um consultório, dentro de uma salinha corporativa. Quando se torna sistemas mais parrudos, prediais, de grande quantidade de vasos sanitários, a gente sempre vai trabalhar com mais de uma bomba. O sistema, ele trabalha sob demanda. O que significa isso? A máquina, ela entra para promover vácuo. Então, um vácuo mínimo alcançado, ela entra para alcançar novamente o vácuo máximo necessário. Lembrando aqui que a máquina, vocês vão perceber que ela não trabalha o tempo todo. Uma vez promovido o vácuo na tubulação, ela para de funcionar, ou seja, ela não tem grande consumo energético. A tubulação, que vai estar a vácuo, permanentemente, ela vai estar dispondo do sistema pneumático que funciona nos vasos sanitários. O que é o sistema pneumático dos vasos sanitários? Lembra, eu falei que tem uma válvula dentro dele. Quando acionada a descarga, esta válvula se abre, injeta água, recolhe o esgoto de dentro do vaso sanitário, transporta para a tubulação e esta transporta até a central de esgoto a vácuo.
esta tubulação constantemente a vácuo, ou seja, quem controla o vaso sanitário é o dedo nosso, no push button, no botão de acionamento, como se fosse uma descarga hidra. Isso é um sistema pneumático que trabalha com vácuo e atmosfera. Quem faz o funcionamento de tudo isso é a pressão atmosférica. Isso aqui é mais para complicar um pouquinho, mas é só para vocês entenderem que não tem elétrica, o vaso não tem elétrica. Ele é um vaso conectado à tubulação. E uma tubulação de esgoto e uma tubulação de água, que vai suprir a água para sua descarga e higienização da cuba. O vaso sempre vai ter uma lâmina d'água abaixo, e tal e qual um vaso convencional. Aqui vocês percebem já que nós temos um vaso que pode ser descendente, e vocês vão ver aqui adiante que pode ser vaso com o esgoto saindo com a tubulação em suspensão. Certo? O que quer dizer? Que não necessariamente meu esgoto, como esgoto convencional, no vaso convencional, ele obrigatoriamente teria que ir para baixo e abaixo do vaso. Com esgoto a vácuo, é isso que traz flexibilidade. A gente pode suspender o esgoto. Então vamos olhar como isso funciona. Percebam que foi trazido acima da tubulação do vaso sanitário. O que quer dizer isto? Imagine que seu vaso dentro do banheiro ele poderia suspender para uma rede de esgoto que estaria no forro do próprio banheiro. Mas qual a vantagem disso? A vantagem disso é que se eu estiver num prédio, eu posso fazer meu banheiro aonde eu pretender, não necessariamente só onde disposto no core, no parte central, onde está disponível os banheiros já de projeto. Eu posso estar fazendo este banheiro já numa sala de reunião, numa recepção, grudado à fachada, porque o diretor precisa de um banheiro privativo, ou uma copa, e está deslocando o esgoto de uma copa, de uma cafeteria, de um bebedouro, ou seja, daí as possibilidades são infinitas. E ainda, imagine que um dia eu tenha ocupado esse pavimento e desalugue ele. O próximo locador ou o proprietário decide por ele mudar o layout do pavimento. Só que o prédio já estaria ocupado. Então, eu não preciso interferir no condômino inferior para poder fazer a minha reforma. Por vezes, o condômino nem deixaria. Com esgoto a vácuo, as possibilidades se permanecem. Aqui está uma diagramação de como se comporta aí um transporte de esgoto a vácuo, né? E vocês vão perceber aqui que o esgoto ele é transportado por demanda, por quantidades. Isso normalmente não se dá para um banheiro. É só um exemplificado aqui para dimensionar que eu posso fazer um transporte de esgoto com mínima declividade. O que significa isso? Imagine que eu tenho esse trecho aqui com 30 metros e depois que segue-se mais 30 metros. No esgoto convencional, com tubo de queda 2%, 60 metros, não é? Isso já me daria 30 centímetros aí, pelo menos, não é? De queda. Se eu estivesse caminhando por um entreforro, já ultrapassaria a minha altura de entreforro, já não seria possível, já teria que logo achar um tubo de queda para descer isso. Então, com esgoto a vácuo, eu posso fazer o transporte disso por longo caminho. Estamos exemplificando 60 metros, mas temos exemplos até de 320 metros para alcançar uma aprumada. Percebam aqui que até tem um detalhezinho de vaso em suspensão, mas depois vocês vão ver à frente tem vaso de piso, vaso de parede, né? E esse aqui está com esgoto em suspensão, né? Então, como que isso ocorre? Dada a descarga, isso aqui vamos falar aqui no sifão, vai carregar. Seja nesse vaso ou
seja, em qualquer outro vaso que esteja atrás desse sistema, esse esgoto é transportado e lançado a caminho de uma prumada. Então, aqui um panorama geral. Eu posso ter vaso para baixo, que a gente chama vaso descendente, que seria a tubulação para baixo, ou vasos em suspensão, ou seja, esgoto em suspensão, que seria acima do ponto de consumo, acima do vaso sanitário. Isso pode ser combinado das duas formas no edifício, pode escolher por uma solução, solução de outro. Isso depende muito das necessidades do projeto. Carregando isso, esgoto até a prumada, para chegar à central. Chegando à central, esse esgoto ele vai passar por dentro dela, a central entra para reformar o vácuo do sistema, e reformar o vácuo do sistema. Percebam que cada descarga que nós demos fez um barulhinho. Significa que, lembra que eu falei a atmosfera, que também age no sistema, é o ar entrando pela bacia sanitária. Então, o ar entra na bacia sanitária, empurra o esgoto, e esse ar vai diminuindo o vácuo na rede. Então, a central percebe que esse vácuo diminuído, ela entra e, ao mesmo tempo, ela já lança aquele esgoto que veio para um tratamento ou para a rede pública, para fazer o afastamento. Opa, voltemos. Só um segundinho, vamos passar o slide aqui. Muito bem. Agora, maravilha, nós estaríamos aqui com a solução ideal e temos que fazer primeiro as escolhas de por que fazer isso, quando fazer isso e fazer isso simples. Ou seja, a solução ela é boa quando todo mundo pode aplicar, praticamente independente, com orientação de um especialista e com a mão de obra existente. Então, é isso que esse sistema traz. Dentro de uma especificação, de uma classificação de que bombas e que centrais utilizar isso para certo projeto, não é? Então, como que nós faríamos isso de um trato de que fosse vantagem? Primeiramente, o que se dá é que precisa fazer alguns estudos iniciais para ver se isso tem viabilidade econômica, não é? E fazer a seleção de equipamento, retorno de investimento e aplicabilidade. Nesse outro filme, a gente vai entender que o sistema não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Ele é praticamente uma bomba, como se tem qualquer instalação predial, pressurização, ou de recalque, ou de transporte de esgoto, de poço, ou seja, é muito simples. O que foi feito é uma invenção, que essa bomba aqui, e o vaso sanitário especial, que vocês vão dar uma olhadinha nela por dentro, para quem tem um pouquinho mais de curiosidade, que é a única bomba patenteada da Jets que pode passar o esgoto e o ar por dentro dela sem cavitar, né? Então vamos dar uma olhada na peça que chama Vacuumorator. Ela é chamada desse jeito, que é um nome norueguês. Ela cria vácuo, macera e bombeia, entre aspas, né? Ela lança esse esgoto com uma única energia. Toda vez que ela entra, ela faz isso. Toda vez que ela entra para reformar o vácuo, ela já faz isso. Por dentro dela, nós vamos ter uma bomba simples, ou seja, manutenção simplificada, tem dificuldade de fazer
é onde se faz a trituração do esgoto que chega à central. Quando a gente fala que esgoto, sim, pode ser o esgoto, pode ser um papel higiênico que veio adentado no vaso, pode ser um absorvente. Ele vai triturar tudo isso e vai lançar para a rede pública. Vamos dar uma olhadinha em como funciona isso exatamente. Admitido o esgoto, tritura, faz vácuo. E na parte de trás, lançando o item vermelho ali, é o nosso esgoto lançado para a rede pública e vai passando, ao mesmo tempo, vai passando o ar que adentrou nos vasos sanitários. É um sistema super enxuto, não tem um monte de necessidades que existiam nas tecnologias anteriores, então você assistiu até hoje. Ok? Dentro dessa especificidade, nós podemos então aqui notar que ok, desculpa, agora que eu vi o chat de vocês, estava atrapalhando a nossa fala aqui, né? Mas já retomamos agora sem barulhos externos. O vaso sanitário, sim, como disse, é especial. Aqui é um vaso sanitário de parede, mas ou seja, é preso à parede, mas todos funcionam da mesma forma. Os de piso também. Ele vai ter uma válvula embutida dentro dele, ele já vem com assento super luxo, com amortecimento, né? Uma alimentação de água, como se fosse uma caixa acoplada. Então, se fosse para fazer um dimensionamento de hidráulica, pensaria que o vaso é uma caixa acoplada. O mesmo ponto, igualzinho, tudo que se faz para o dimensionamento e construção do ponto de água para uma caixa acoplada faria para esse vaso. E unicamente a rede de esgoto, que é uma rede de esgoto especial. E quando a gente diz especial, porque não usam as tubulações do PVC comum para esgoto, seja o branco ou seja o reforçado, né? E que seria o esgoto cinza, ela é feita com a tubulação em PVC marrom. Ou seja, a gente usa a tubulação de água fria para fazer a rede de esgoto a vácuo. A razão é que as tubulações que nós usamos são menores, como vocês percebem aqui, a saída do vaso é 50 milímetros, não 100. Então, ela começa muito menor a diametração da rede. Claro que quando vai se colocando mais vasos sanitários pendurados à mesma rede, os diâmetros aumentam, mas aumentam de pouca proporção, chegando ao central com tubos de 60, 75, 85 milímetros. E as paredes da tubulação precisariam ser mais espessas, por causa da ação mecânica e da depressão, né, do vácuo no interior dele. E isso, com a tubulação do PVC marrom, é perfeitamente suportado. E temos no mercado nacional, então é muito tranquilo de fazer as instalações. Modelo de vaso. Temos o vaso lá de chão, temos parede, temos inox, temos o mictório, temos o vaso antigo, que a gente falava de bacia turca, era o nome disso aqui, e as válvulas de interface, que é utilizada quando necessário para coletar as águas cinzas ou, porventura, dos mictórios convencionais. Ou seja, numa instalação, o especial e obrigatório são os vasos sanitários da marca Jets. O mictório já pode ser usado os convencionais passando por uma válvula de interface. Então, todas as outras louças, da porcelana, do lavatório, bancada, tanque, pia de cozinha, são as mesmas. Vão se utilizar para transportar do sistema convencional a válvula de interface, por este o nome dela, para a rede que estaria a vácuo. Então, até chegar uma caixa, que não é bem esta, a gente já nacionalizou isso, é uma caixa sifonada,
ou seja, como um ralo, né? E a gente, com uma válvula de interface, coleta das caixas sifonadas. Ou seja, toda a instalação das águas cinzas, ela vai tal e qual até a caixa sifonada. Dali, uma válvula que faz a interface do esgoto convencional para a rede de vácuo. E o vaso, obviamente, não precisa, porque já tem a válvula dentro dele instalada. A gama de máquinas que precisam para fazer o vácuo. Essa gama, ela é extensa e praticamente sem limites, como nós vamos ver. O que significa isso? Esta bombinha esquerda mais baixa, 10 NT aqui, ela é do tamanho aí de um liquidificador deitado. Ela consegue pegar até 10 toaletes. Ela é ótima para pequenas instalações. Vamos pensar em uma residência ou um escritório, um corporativo, um consultório que pegou, e temos alguns casos dessa ordem, uma laje, fez uma reforma maravilhosa, fez um excelente consultório ou escritório, e no caso, por exemplo, de uma médica ginecologista, ela precisava ter um banheiro na sala de consulta dela. E ela descobriu que não era possível ter, porque o ponto de esgoto estava bem distante, não tinha declividade para ela fazer, nem que fosse um enchimento no piso, depois não teria como conduzir a tubulação até a prumada. Foi possível com o esgoto a vácuo. Então, naquele momento, naquele projeto, não se pensou essencialmente na economicidade da água que isso traria, o retorno de investimento, mas sim a viabilidade de ter o consultório dela onde ela precisava. Então, pôs uma maquininha dessa pequenininha, num DMLzinho, levou a tubulação pelo forro, numa sanca, até banheiro privativo, levou água também pela mesma sanca e conseguiu, então, fazer a coleta do lavatório e do ralo e do vaso sanitário para a coluna de predial existente. E disso segue o tamanho de máquinas isoladas ou combinadas, de ordem que a gente tenha uma composição praticamente sem limite. Exemplo de uma instalação que é a maior do mundo em relação de número de sanitários num único construção, num único prédio, vamos dizer assim, nós temos aqui no Brasil, no estádio do Castelão, em Fortaleza, com 998 toaletes sanitários a vácuo. Então, imagine que a gente pode compor isso com grandes extensões e grandes quantidades. Tem uma pergunta aqui, já que eu vou esclarecer, ia deixar para os finais, mas já que estamos com as bombas aqui em apresentação, de se faltar energia elétrica ou a bomba queimar. Bom, no caso de uma instalação de porte, ou seja, uma predial, ou que só existam nela vasos sanitários a vácuo, que não exista nenhum outro vaso sanitário comum, ela nunca vai ser uma bomba única, né? Sempre vai ter uma bomba de backup ou para funcionar ela a hora de pico, ou seja, isso é calculado de diversas formas, mas nunca vai faltar vácuo por falta de bomba. E numa falta de energia, sim. Normalmente, prédios, e até prédios de selo verde, eles já têm cogeração. Todo prédio de selo verde tem uma certa demanda para manter vários sistemas funcionando. O consumo de energia é muito pequeno, o mesmo consumo que consumiria uma recalque de bomba de águas potáveis. O que nos leva a sempre estar em funcionamento. Se o sistema é tão pequeno como uma casa, por exemplo, um dos menores problemas vai ser se você tem energia para dar descarga ou não. Vai ser mantido o esgoto naquela bacia sanitária e quando retornar a energia se dá descarga. Mas, lembrando,
pode até, se fosse o caso de não querer, de forma nenhuma, nunca deixar de dar descarga, ter um sistema com bateria e coisa e tal. Normalmente, o que a gente tem visto, tudo que é instalação, é muito pior não ter um elevador do que não ter uma descarga. É muito pior não ter uma iluminação de emergência do que não ter uma descarga. É muito pior não ter internet do que não ter uma descarga. A gente está num mundo tão moderno que hoje a gente não consegue nem trabalhar sem um computador e sem uma internet. Então, todo é suprido para ter todos esses outros sistemas em funcionamento com cogeração e embarcamos juntos nesses sistemas de cogeração. Como que a gente vislumbra a possibilidade e o implementar do sistema de sanitários de esgoto a vácuo, em diversos dos quais projetos forem nos consultados? Primeiro, abre um estudo inicial, a coleta de dados. Que tipo de edificação é? Se é uma residência, se é predial, se é horizontal, se é um shopping, se é um aeroporto, se é uma rodoviária, se é um centro de eventos, é um estádio e por aí vai. Uma indústria, um hospital, uma clínica. Com isso, nos abastece com um projeto ou não, por vezes pode ser número de pontos, que nos leva a um estudo de proposta. Essa proposta, abastecido também de custo de energia elétrica, custo de água e afastamento de esgoto, custo operacional, e nos traz um retorno de investimento. Este retorno de investimento, quando a gente fala retorno de investimento e valorização. Lembra que eu falei lá sobre valorização também do projeto. Um edifício comercial, por exemplo, quando se dá o uso dos vasos sanitários já no core, onde estão o centro dos banheiros na edificação, banheiros obrigatórios para que ele funcione, essa edificação e os seus pavimentos, pode disponibilizar pontos futuros, né, para colocar aquele banheiro na fachada para o presidente, para o diretor, ou para o consultório, ou para uma copa. O pessoal de layout e arquiteturas corporativas tem adorado isso. E os condôminos, né, que a gente chama os proprietários, também estão procurando os prédios que têm os selos verdes e se tem vácuo por conta de flexibilizar os layouts, eles não ficarão presos a colunas pré-estabelecidas de esgoto. Um retorno de investimento, só para nós termos uma ideia, a gente exemplifica aqui, vamos falar um retorno de investimento que para brasileiro é ruim, de uma residência, 8 anos. Por que para brasileiro é ruim? Porque nós somos diferentes? Não. Na verdade, é porque nós temos aplicações financeiras que nós ganhamos muito mais do que isso. Quando que na Europa e outros lugares, Estados Unidos, Japão, você tem que pagar para guardar seu dinheiro, porque não tem valorização, não tem aplicação. Lá eles costumam dizer o seguinte: tudo que for retorno acima de 0, para mim já é vantagem. Mas vamos falar dentro da nossa realidade. Um edifício comercial. Um edifício comercial, ele retorna em 2 anos. Já é dentro da nossa prática, o que a gente acha que é bom de retorno de investimento. Um shopping center. Um shopping center, ele se dá em 8 meses. Não chega a 1 ano. 8 meses, retorna o investimento para ter só a economicidade nos vasos sanitários. E um aeroporto, uma rodoviária, um lugar de grande fluxo,
se dá normalmente de 2 a 3 meses. Então, vocês veem que é fantástico o uso, tanto para quem está falando sobre dinheiro, retorno de investimento, quanto quem está falando de valorização do projeto, quanto está falando sobre uma oferta no mercado de um produto diferente. Quando eu digo produto diferente, é o próprio empreendimento. E quanto quem está pensando nos selos verdes para poder fazer uma locação disso para empresas internacionais, ou ainda só com o conceito de ter um prédio verde, uma edificação verde para ter um empreendimento sustentável na sua marca, como, por exemplo, fizemos uma indústria de farmacêutica, que ela, sim, vislumbrava um pouco de economia de água, até por umas questões técnicas que tinha de fornecimento de água, mas ela queria ter a bandeira verde, que ela também está ajudando o meio ambiente. Bom, com isso, a gente leva a implantação disso na fase de projeto, orçamento, nós damos subsídios e assistência em toda essa etapa, desde o início até o fim, e depois implantação disso na obra, construção, fornecimento dos equipamentos, a engenharia de instalação, projeto das instalações de esgoto a vácuo feita em Revit para compatibilização com outras disciplinas, e o nosso trabalho não para aí. Quando se entrega o prédio, quando o investidor, o construtor entregou aquela obra, nós seguimos à frente, a vida com o cliente final, ou seja, treinamento, assistência, operacionalização, manutenção, com muita tranquilidade. Eu vou estar deixando aqui, Marco e Raquel, as perguntas para mais à frente, para a gente poder falar todas de uma vez. Não esqueci de vocês, não. Outras aplicações que a gente pode estar pensando. Nós falamos de edificação, nós falamos de aplicações em construções, mas nós podemos fazer tudo com esgoto sanitário a vácuo em diversas aplicações, tais quais, por exemplo, aqui no nosso slide, eventos, banheiros adequados, sem ser banheiros químicos, e já fazemos, com descarga, uma bacia com descarga em lugares remotos, que não tem esgoto, que não tem água. Só é possível fazer isso com vácuo, um banheiro adequado. Né? Fizemos partes já de Rock in Rio, esses eventos ainda são lá fora, mas só para vocês terem uma ideia, acho que esse aqui foi o Tomorrowland, se não estou enganado, a empresa que faz eventos aqui no Brasil desses festivais de música estão loucos para ter esses tipos de banheiro. Outras aplicações também é possível, como ônibus a vácuo, trens, bom, tudo que for uma necessidade de aplicação em terra, vagões, coleta de esgoto em vagões, e aí por aí vai longe, não é? Aqui é só uma ideiazinha de o que e aonde já tenha aplicado isso no Brasil. Não tem todas as instalações, mas para a gente ter uma ideia de projetos que já foram feitos e tipos de edificações. Então, tem já no Nordeste, tem Centro-Oeste, na região Sudeste, e ainda não entramos no Sul do Brasil. Ordem única que, além do questões de conservadorismo dos locais no Sul, existe uma questão também do retorno de investimento, o que se dá pela água. Lá embaixo, a água é muito barata ainda não está vislumbrando uma economia para que fosse em 2 anos, se dá um pouco mais distante isso.
Mas isso não vai se durar por muito tempo, porque conforme vai diminuindo a disponibilidade de água, elas vão se tornando mais caras. Conforme as cidades vão crescendo, as águas vão se tornando mais poluídas. E sendo mais poluídas, custam mais para tratar. Então, isso vai escalonando, não é? Para que seja viável economicamente, aí vamos falar. Aqui vamos dar uma olhada mais, um zoom aqui para Centro-Oeste Brasília. Algumas edificações que foram feitas. Prédios públicos, prédios privados, de ordem que é bacana estar fazendo, principalmente em prédio público, porque o retorno de investimento se dá rápido e a economicidade das despesas fixas daquele prédio também se tornam logo evidentes e que trazem economia para o nosso dinheiro, né? Aproveitamento melhor dos nossos impostos. Então, temos feito aqui Tribunal de Contas do Distrito Federal, Ministério do Planejamento, DENIT, Tribunal de Contas da União, recém-retrofitado, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, acima à esquerda, também, uma segunda fase, acabou de inaugurar mês passado. O Palácio do Governo tem uma particularidade importante aqui, até nos ministérios também, e edifícios privativos, como, por exemplo, esse edifício Portinari, que tem selo Platinum. E só foi possível alcançar esse selo Platinum por causa do sistema de esgoto a vácuo, bacias sanitárias a vácuo, da JETS. Por quê? Duas coisas. Primeiro, que as bacias modernas, e tem modelo, chama-se JADE hoje, o nível de ruído da bacia de descarga a vácuo é praticamente igual a uma bacia convencional. Especificação tal que só o Tribunal de Contas da União, aqui abaixo à direita, também só o fez nos tribunais porque tinha essa bacia, que agora recém-lançada, há 2 anos, não faz ruído maior do que o convencional. Outra questão do Platinum, do edifício Portinari, é que com o sistema de sanitário a vácuo, pela economicidade de água nos vasos sanitários, que é um consumo só de 1 litro, ele é além do que se espera para ter uma pontuação nos selos verdes. Aí, vamos falar de um particular, por exemplo, o LEED. Então, no LEED se espera que se tenha ao menos 3,6 litros uma descarga sanitária. A de 6 litros já é insuficiente, já não se pontua. A de 3,6 pontua, mas a nossa de 1 litro, ela pode pleitear pontos extras, que combinado com outros sistemas, pode-se alcançar a pontos que não seriam possíveis, assim, vamos dizer, né? Ou seriam muito custosos. Claro que você sempre pode alcançar, mas quando a gente fala de sustentabilidade, existe a questão custo de implantação. Então, com um vaso sanitário a vácuo, você já alcança esses pontos, pleiteia os pontos extras com um pouco investimento. Ok? No Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, uma indústria petrolífera, a sede, obviamente, ainda que aplicado também nos sistemas de plataforma e navios, mas não é o nosso mercado. Existe um amigo nosso, representante da própria JETS, que faz offshore e ships, né? Offshore e navios. Petrobras, também temos o cliente Petrobras. E SERPRO, que é o Sistema de Processamento de Dados, Serviço de Processamento de Dados, para familiarizar vocês, é o que cuida do INSS, que cuida do processamento de imposto de renda, esse tipo de coisa. Escolas, né? E shopping. E recentemente aqui nós estamos, não está aqui ainda, nós estamos retrofitando o aeroporto Santos Dumont também. Outra aplicabilidade aqui mais pertinho da gente, São Paulo. São Paulo se aplica bastante em edifícios comerciais e shoppings. Então aqui
bem antigo, de 2003, já tem 17 anos em funcionamento, tem uma escola com 20 anos em funcionamento que não aparece nos slides aqui, um complexo de prédios, 3 prédios aqui, que dá para se ver da Marginal, perto do Jockey, olhando à esquerda, tem a Torre do Santander e mais 2 corporativos ao lado. E ao lado dele ainda, se pegar um panorama, dá para ver esses 5 prédios aqui junto, que é os prédios da Camargo Correia, que eles chamavam Viol, agora chama Corporate Towers. São prédios bem suntuosos, bonitos, todos aí com esgoto a vácuo. Esse empreendimento aí que está por finalizado, já está na última fase, 2 prédios e um shopping já estão em funcionamento, eles estão construindo esses 3 do meio aqui para entregar aí ao final do ano. Então, são 5 torres, mais um shopping, era isso mesmo, 1, 3, 5, e mais o shopping, todo completo a vácuo com essas questões de flexibilidade de layout, disponibilidade de pontos extras. É um shopping também de atacado e universidades, por exemplo, com bastante consumo também de água. Aqui eu vou fazer um breve relato, para a gente poder passar para as perguntas, nos estendemos aqui por 50 minutos, de um caso, um study case que foi feito no DENIT, até o estudo divulgado pelo CREA do Distrito Federal, que quanto que eles ganharam no retrofit. O DENIT já existia, resolveram fazer uma reforma nos banheiros e trocar por sistemas de vácuo nos sanitários e dos mictórios sem água. Todos nós fomos nós que fornecemos, e eles conseguiram uma redução durante aqui etapas, foram feitas por etapas a edificação. Eles tinham um consumo de 6.374 metros cúbicos mês, e após a reforma de todos os banheiros, só gastavam 1.985 mês. Tem uma redução de 71,4%, o que levou a eles a uma economia, na época, isso já está funcionando há 10 anos, na época de R$60 mil por mês na verba de custeio, o que leva anualmente 700 mil por ano. Na época, o valor da água e do esgoto não era o que tem hoje. Isso, se comparado a hoje, ao mínimo, vamos falar o dobro, já está aí 1.400.000 por ano. Eles tiveram um retorno de investimento à época em 2 anos desse prédio, que equivale a um edifício comercial, não é? A habitação dele é praticamente a mesma. Então, vale aqui a gente tomar atenção de um certo ponto. Eles, à época, economizaram 700 mil por ano. 1.400.000 em 2 anos, pagaram o sistema. E no terceiro ano, já o sistema estava pago. Economizaram mais 700 mil. Se nós estamos falando que eles já têm instalado há 10 anos, eles ganharam 8 anos multiplicado por 700 mil. Uma enormidade de dinheiro economizado para os cofres públicos. Imagina, isso também pode ser replicado para um edifício comercial. Não é? Então, uma vez pago o sistema, que a gente sempre fala de retorno de investimento, mas depois dos anos que se seguem, 10 anos, 20 anos, aquilo continua sendo economizado, ou seja, continua sendo, entre aspas, ganhando dinheiro. Bom, aqui a gente encerra a apresentação e eu vou partir para vocês, para as perguntas que se deram aqui, no chat também, no Q&A. E deixo aqui à disposição já para vocês fazerem a anotação depois da apresentação, se quiserem fazer mais perguntas pelo e-mail ou até colocar para nós algum projeto que vocês gostariam de fazer um estudo preliminar. Tá?
começar aqui com Marco Aurélio. O Oi. Marco, aqui no Q&A, eu vou passar para você algumas perguntas, eu não sei se você está vendo aí, mas no Q&A, o Gabriel Bifaroni, presidente até aí da associação, um grande abraço a você, Gabriel, ele está fazendo um questionamento a você. Se a bomba queimar ou faltar energia elétrica, como fica o sistema? Sim, eu estou com o Q&A aberto. Eu respondi ao Gabriel durante a apresentação. Ah, sim. E aí tem o Marco Isso. Davanço, Raquel Cavalcante, Marco Aurélio e o Marco Davanço de novo. Você já respondeu essas? Não, vou responder agora na Ah, sim. sequência. Tá ótimo. Então, começando pelo Marco Aurélio Davanço, depois Raquel, Marco Aurélio novamente, e depois eu vou passar perguntas que também vão estar ali, já estiveram no chat. A primeira do Marco Aurélio Davanço é com relação a como que se conecta com a rede pública. É uma boa pergunta, porque sempre traz uma dúvida em relação ao quanto adensado esse esgoto chega à rede pública, uma vez que se consome pouca água, então se carrega pouco esgoto. Como nossas máquinas elas têm a trituração, o que vai para a rede pública é uma água suja, que ela se acumula e no transporte com os outros esgotos do prédio ou da edificação, que são as águas cinzas provenientes dos lavatórios, das pias e ralos. Então, isso é transportado com normalidade, naturalidade, não há nenhuma interferência à rede pública, há benefício, porque ao invés de nós estarmos descartando aí de repente um monte de papel inteiro, a rede pública eles vão estar triturados, como por exemplo. A conexão ela se dá da central, né, que vocês viram no filminho, ao descarte para a rede pública. Ela é lançada diretamente na rede pública, no ponto de conexão, ou na caixa que às vezes se faz num predial, né? Você joga tudo numa caixa para depois isso fazer uma conexão única na rede pública. Uma pergunta agora da Raquel Cavalcante: a viabilidade de implementar em um projeto de edifício residencial. Existe a viabilidade, como disse. Contudo, a economicidade de água ela se dá nas bacias sanitárias. Como a residência pouco se utiliza em comparação a um prédio comercial, pouco a gente fica dentro até da nossa residência, dos familiares, dá muito mais carga no seu trabalho do que no seu estudo, né, do que quando estão em casa, porque estão poucas horas dentro de casa. Então, isso dá um retorno de investimento mais longo. Essa é a razão que dá um retorno de investimento, em geral, perto dos 8 anos. Quando os projetos residenciais, aí que vai uma questão que ainda não se iniciou no Brasil. Quando começar a entregar lajes residenciais, conforme se entrega nas lajes corporativas hoje, que o layout é determinado por quem a compra e o banheiro seja disponível em qualquer ponto desta laje, não somente onde que tivesse um ponto de coluna de esgoto, aí nós vamos estar começando um avanço no comércio e na edificações residenciais. Imagina nós se pudéssemos comprar uma área, eu compro um apartamento de 66 metros quadrados. Ok, mas eu não quero ter a cozinha onde ela está disposta, inicialmente prevista. Eu queria ter o meu quarto do outro lado, onde não pega o sol daqui, não pega o sol dali. Eu queria ter um lavabo onde não era previsto, só tinha uma sala. Quando começar a fazer isso e a gente acostumar, obviamente, até com uma construção mais rápida de drywall, aí isso vai ser fantástico. Aí não vai ser o retorno de investimento que vai viabilizar um projeto residencial de edificações. Vai ser a flexibilidade de layout.
Quando nós falamos aqui, mais uma pergunta do Marco Aurélio Vanso, se assim pronuncio correto, em relação ao selo verde. A coleta dos resíduos a vácuo do sistema AGES também fornece esse tipo de sistema. Marco, acho que eu gostaria de você perguntasse novamente. Eu não sei se você foi claro ou não, se eu estou entendendo a sua pergunta. Que eu vou responder aqui. Se eu não responder a sua pergunta, por favor, refaça. Sim, o selo verde é provido e consegue fazer a pontuação, como eu falei, com o sistema de sanitário a vácuo JETS, traz pontuações, inclusive extra, né? Então, você vai alcançar a possibilidade já imediata de utilizar os pontos por economicidade de água e pouca geração de esgoto, mas também pode alcançar, junto com o que regulamenta o selo, os pontos extras para alcançar um nível maior do selo. Então, você estaria pensando num selo Silver, de repente, com um sistema de esgoto a vácuo, você já de imediato já alcança o Gold, ou ainda como aquela edificação de Brasília que estava pleiteando o Gold e ela conseguiu o Platinum, ok? Se eu não respondi a sua pergunta, por favor, refaça ela, que eu teria o prazer em fazer a resposta. Respondido aqui as das Q&A, eu vou partir para o chat. Eu não sei aqui quem, do Motorola One Action, que diz sobre como é que fica as bombas no terra e como funciona. Normalmente, essas bombas elas vão estar no primeiro subsolo, de fácil alcance e operação dela, não precisa estar lá embaixo no último subsolo, elas são pequenas, então vai estar perto da zeladoria. E todas as prumadas vão chegar a essa casa de bombas, vamos falar assim, onde fica a central, e como vocês viram no filminho, ela mesmo lança para a rede pública que está mais alta que a bomba, né? Ela vai estar ali a 3 metros do piso do primeiro subsolo, que estaria perto do piso da garagem. Ok? O sistema de vácuo utiliza água, porém em menor quantidade. É isso, é exatamente isso. O sistema de vácuo, ele mantém a água no vaso sanitário. A lâmina de água que a gente vê no vaso sanitário comum é tal e qual. Ela só consome o quê? 1 litro de água em cada descarga. Então, você vai estar saindo de uma descarga, vamos falar, de hoje, de 6 litros para 1 litro. Se for reforma de um prédio antigo, você pode estar partindo de uma descarga de 18 litros para 1 litro. Aí o retorno é imensurável. É uma coisa de muito menor de 2 anos. Quando a gente fala de 2 anos, nós estamos comparando 6 para 1. 6 litros convencional para 1 litro na descarga de sanitário a vácuo. Sobre a rede pública, Evaldo Fernandes pergunta. Sim, a rede pública, ela também pode ter aplicação a vácuo. Não é este equipamento, é um outro equipamento. Também traz benefício, não economiza água. A rede pública não economiza água. O que se dá economicidade de água, como eu tinha falado, são nas bacias sanitárias. Mas na rede pública tem alguns outros benefícios, que são, se você tem uma rede, por exemplo, num lençol freático alto, ou seja, na praia, vamos falar, na baixada, e você deveria escavar isso para colocar e ancorar uma tubulação de rede de esgoto, além de escavar com paredes, né, porque desbarrancamento, diminuir com piteiras essa lençol freático para poder lançar a rede de esgoto e depois ancorar essa rede de esgoto para não boiar, ou seja, com a rede de esgoto a vácuo, por causa de ela precisar pouca declividade, e como vocês viram naquele filminho, eu não salientei isso, você consegue fazer a suspensão de esgoto a cada sifãozinho daquele. Então, você faz um caimento, andou lá 40, 100 metros, caiu 30 centímetros, suspende de novo o esgoto perto da floração do pavimento e continua caindo mais 30, 100 metros.
Com isso, faz tipo uma costelinha de dragão e a tubulação vai estar sempre à flor, vamos dizer, da terra, não é? Não vai precisar fazer valetas profundas nem ficar fazendo vários postos de recalque. Então, esse é um dos benefícios de rede pública. Outro benefício é, como isso está a vácuo e selado, não tem proliferação de rato, barata, outras tantas aí que ficam morando no nosso esgoto. Tem uma empresa no Brasil, amigo nosso, que faz isso. Contudo, depende da iniciativa pública, né? Investimentos públicos. E a gente sabe que uma coisa enterrada não faz eleição. Então, não é todo lugar que se almeja fazer isso. Só tem uma instalação no Brasil, em Florianópolis, que funciona já acho que mais de 10 anos, mas não conseguiu alavancar isso. Quando a gente fala isso em rede pública, mas a gente pode estar falando dentro de uma indústria, porventura, já passa a ser interessante e não precisa depender da iniciativa pública. Carla Sebassi, que não tem acento, me desculpe. O período de manutenção da máquina. A máquina é como uma bomba de água, ela tem um selo mecânico, se espera que isso vá se trocar com o número de horas de funcionamento dela. Ou seja, quanto mais ela funcional, esse período é mais curto, quanto menos funcional, o período mais longo. Uma maquininha de uma residência, por exemplo, ou de um escritório corporativo, a gente tem histórico que tem, acho que 6 anos funcionando, não fez manutenção ainda. Mas o que se espera, por exemplo, de um edifício comercial é que em 2 anos ela tenha já uma troca de selo mecânico, mas que é muito simples de fazer, muito barato. Nós estamos falando de R$3.000, né? Não é um valor que se aprecie para se decidir se vai usar ou não vai usar o sistema de vácuo. Tem, quando nós fazemos o nosso retorno de investimento, uma estimativa de um custo de esgoto convencional, que também dá manutenção, seja nas suas bombas de recalque de água, né? Seja nas bacias sanitárias, seja caixa acoplada, seja válvula hidra, e os custos dos sanitários a vácuo, numa média por ponto. Então, a gente faz toda essa matemática também dentro dos retornos de investimento. Eu acho que eu respondi as perguntas de todos. Se quiserem ainda alguém fazer alguma pergunta, Hélio, eu estou à disposição aqui mais uns 10 minutinhos para poder passar outro vídeo. Sim, pessoal, quem tiver interesse de fazer mais perguntas, mais dúvidas, por gentileza, estamos acompanhando vocês. Alguém tem mais perguntas? Sim? Não? Acho que eu estou vendo aqui, Marco Aurélio Vanso fala sobre coleta de resíduo, lixo doméstico. Eu acho que tem a ver com a sua resposta para ver da última pergunta dele, Marco. Tá. Vamos lá, Marco Aurélio. É o seguinte, lixo, lugar de lixo é no lixo, né? Tem até uma campanha na Sabesp em São Paulo, não é para se jogar lixo no vaso sanitário. Coleta de lixo, assim, entre aspas, a vácuo, existe. Nós até temos parceria com uma empresa sueca que faz isso. Naquela foto do Parque da Cidade, que eu mostrei vários edifícios juntos, lá tem sistema de coleta de lixo. É fantástico, mas é um outro sistema. São dutos enormes que pega um saco de lixo, leva até um container, e esse container prensa o lixo, então o volume de lixo a ser transportado é menor, os caminhões não precisam adentrar o conjunto comercial para fazer a coleta só num canto do quarteirão. Então é também bastante interessante, mas é um outro sistema, tá? Eu até depois coloco aqui para vocês procurarem, se quiserem. Vou colocar aqui no chat. A empresa chama
ENVAC. ENVAC. Tá? Mas se quiserem consultar-nos, a gente pode viabilizar isso com vocês. Adiantado é que ainda o sistema é extremamente caro. E eu não sei nem quanta pontuação disso leva, se existe pontuação no LEED. Mas um sistema de sanitário a vácuo num prédio, vamos falar, um prédio, sei lá, de 26 andares, isso custaria na ordem de 2,5 milhões, vamos falar um número. O lixo a vácuo estaria na ordem de 10 milhões. Né? Então, é claro que antes de pensar num transporte de lixo, que é bacana, porque não tem circulação de lixo dentro do prédio, mas uma economicidade de água com um custo 4 vezes a 5 vezes menor se consegue implantar. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Marco, você vai passar agora qual vídeo institucional? Vou passar o institucional e enquanto passo o institucional, se houver mais alguma pergunta, vou estar por aqui mais um pouquinho. Tá bem, pessoal, o Marco vai passar... Pera lá, acabou de perguntar aqui, Marco. Pera lá. A potência da máquina leva em conta a altura manométrica a ser elevado? Pergunta de Edivaldo Fernandes. Ok. Na altura manométrica da máquina a ser elevado. Vamos lá. Na parte de vácuo, não. A parte de vácuo, ela suspende aquelas 3,5 metros ali. Isso independe da potência da bomba. A da lançamento da bomba à rede pública, ela lança e suspende também na ordem de uns 3 metros. Porque ela não é essa bomba, como eu falei para vocês, ela não é uma bomba que tem o regime, vamos falar assim, de uma bomba de recalque. Ela é uma bomba de vácuo. O que ela faz é um lançamento do ar e esgoto. Ela pode suspender, lançar para baixo, obviamente, ou suspender isso a 3 metros e depois ir por gravidade até o ponto de conexão com a rede pública. Isso são as parametrizações e isso não interfere nenhuma na potência da bomba. Falando em potência da máquina de bomba, não foi perguntada, mas é bastante legal de falar sobre isso, consumo energético. O consumo energético, a gente, vamos dizer, troca 6 por meia dúzia. A redução de água que nós fazemos no consumo das bacias sanitárias, essa redução de água ela se dá também numa redução de economia de energia, porque eu preciso elevar menos águas para o reservatório superior. E o que eu economizo nessa energia que eu não preciso recalcar de água, eu consumo na bomba de vácuo. Por isso a gente costuma dizer que a gente troca 6 por meia dúzia. Eu não gasto mais energia com o sistema convencional e nem economizo. Ok? Acho que legal aí para completar a pergunta do Evaldo. Ótimo. Ninguém tem mais nenhuma pergunta? Então podemos passar para o vídeo institucional do CREA. Caso vocês tenham alguma pergunta, ao final do vídeo, o engenheiro Marco Cerulli retornará para fazer o encerramento e se tiver alguma pergunta ele irá responder. Tudo bem, Marco? Assim que você passar o seu vídeo, pode então desabilitar o seu microfone, tá bem? Ok. E o vídeo também. Já está na tela aí, né? Já. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Cledson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né?
sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, esse é para que os conselhos e o CREA São Paulo existem. Bom, o CREA São Paulo hoje ele está presente nos 645 municípios, né, do nosso estado. Compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores, né? Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões, então nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões. Tá certo? Está aí todos eles bem detalhados aí. Cada região tem uma gerência regional. Essa gerência regional ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários das unidades. Então, esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As prioridades de fiscalização em 2019, só para vocês entenderem, teve como foco principal mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção e hidrelétricas, indústrias de todos os segmentos, obras de arte e de engenharia, estabelecimentos hospitalares. Então, nós fizemos os focos da nossa fiscalização foi totalmente voltado em 2019 para as ações que eram prioridades daquele ano, né? Então, só lembrando que essas ações, todas as ações, o que fiscalizar é verificado junto às câmaras especializadas. Cabe aos nossos conselheiros justamente apresentar para a gente quais são as ações que queremos empreender e fiscalizar no ano seguinte. Bom, aqui nós temos uma ascensão bem grande aí da nossa fiscalização, né? A fiscalização nossa vem numa ascensão desde 2016 aí, nós estamos numa ascensão bem grande. Então, 2016 nós começamos a empreender através de forças-tarefas e operações especiais, começamos ali no comecinho, ali no finalzinho já do ano. 2017 também nós entramos com tudo, foi um ano que nós fizemos várias ações aí em hospitais, o foco nosso era hospitais. 2018 também tivemos um ano também de avanço para 2017 e 2019 fechamos 175 mil ações no estado de São Paulo, tá? Então nós estamos numa ação aí, nós estamos no caminho certo, né? Entendemos que estamos no caminho certo, tem muito a fazer, mas estamos no caminho da ascensão da nossa fiscalização. Então nós também temos a ascensão nas RTs, isso aí fruto da nossa fiscalização, né? A gente empreendendo a fiscalização na fiscalização a gente tem a seção da RT. Então a RT teve uma ascensão também em 2016, 17 e 18, fechamos o ano de 2019 1.090.642 RTs, sem os técnicos, nem os técnicos industriais, né? Sem os técnicos industriais. Então, é importante ressaltar, não é, quando nós falamos em número de RTs, é bom o profissional, é bom vocês saberem que isso daí não é arrecadação, e sim, isso aí é uma forma que nós temos também, é um documento de fiscalização, mas nós temos o conhecimento e também sabemos que dentro desse todo 1.090.000 RTs teve um profissional do nosso sistema Confea-CREA, né, na frente, né? Então isso daí a gente fica muito contente e também entende também que o CREA São Paulo atingiu o seu objetivo, está atingindo o seu objetivo, né, na ponta, né? Então isso aí foram mais de 1.090.000 empregos gerados aos profissionais do nosso sistema Confea-CREA, tá? Esse daí é o verdadeiro sentido da existência do conselho. Aqui, plano de fiscalização 2020. Então, no CREA também nós mudamos muito, estamos em constante mudança, na qual em agosto de 2019 nós tivemos um CEFISC que foi todos os representantes das câmaras especializadas discutindo as atividades de fiscalização com os chefes de unidades, agentes fiscais e gerentes. Então, foi ali que cada câmara apresentou 3 atividades prioritárias para o ano 2020. Então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019, as CAFs nossas, que é a Comissão da Sociedade de Fiscalização, discutiram as prioridades e as sugestões extraídas e daí foram encaminhadas à Superfis, né? A Superfis, a Superintendência de Fiscalização.
Aqui estão alguns destaques para 2020, né? Então, aqui estão as ações, destacando algumas aí: Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, empresas públicas e privadas, a Câmara de Geologia, aterros sanitários, a Câmara de Mecânica e Metalurgia, empresas fabricantes de aeronaves, a Câmara Especializada em Engenharia Civil, responsável por transporte de resíduos sólidos, a Câmara de Engenharia Elétrica, empresas de telecomunicações e assim por diante. Tá certo? Esses são os destaques que nós estamos fazendo nossas ações agora neste ano de 2020 nas nossas forças-tarefas, não só nas nossas forças-tarefas, mas também nas nossas ações diárias, né? Porque além das forças-tarefas também temos as nossas ações que são feitas diariamente pelos nossos agentes fiscais. Então, só para entenderem, no Brasil existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. O Estado brasileiro regulamenta uma profissão sem entender que esse exercício indiscriminado coloca em risco a sociedade. Por isso, a Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, o próprio Estado brasileiro ele reconhece que a engenharia, a agronomia e as demais áreas do nosso sistema, se for executado por leigos ou não tiver uma regulamentação, pode sim levar a sociedade a riscos, né? Então, esse é o papel. A fiscalização do exercício profissional do nosso sistema, ele está no artigo 24 da Lei 5.194 de 66, que diz que a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividade das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAS. Então, o artigo 24 cria ordena a quem cabe o exercício das atividades do nosso sistema. A composição do sistema CONFEA-CREA, o nosso plenário hoje, ele é constituído por profissionais representantes das diversas modalidades de engenharia, seja ela civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, segurança do trabalho, a geologia, a agrimensura. Profissionais representantes de instituições de ensino, e todos eles possuem mandato de 3 anos, com renovação anual de 1/3 dos membros. Então, a cada ano, 1/3 desses representantes, eles se alternam, né, entre eles as cadeiras, e chegam novos profissionais, chegam novos representantes, né, para fazer parte aí do nosso plenário. As câmaras especializadas, elas são 8, né? Então, a Câmara de Agronomia, especialidade de Agronomia, a Câmara Especializada em Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Geologia e Engenharia de Minas. Tá? Então, essas são nossas 8 câmaras especializadas, na qual cabe a eles, sim, verificar toda a parte de conteúdo programático, né, atribuições profissionais, né? Então, eles têm um trabalho muito intenso, os representantes dessas câmaras especializadas, no nosso dia a dia do nosso conselho. Tá? Então, tem diversas ações que cabe aí aos nossos conselheiros, tá, estarem aí discutindo, estar regulando também. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados.
Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. Habilitação profissional. Então, como que é a habilitação profissional? A instituição de ensino, ela capacita, ao CREA São Paulo habilita, tá certo? O exercício legal da profissão, ele está regulado também no artigo 6º da Lei Federal 5.194 de 66, na qual diz que a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados sem limite no Conselho, esse é o exercício legal, atividades não previstas nas atribuições, empréstimo de nome, continuidade de atividades após suspensão, a empresa, organização, sociedade não habilitada que exerçam as atividades reservadas dos profissionais da área tecnológica. Então, o artigo 6º da Lei 5.194 também tem detalhado qual que é o exercício ilegal da profissão dentro do nosso sistema. E aqui também algumas responsabilidades dos nossos profissionais registrados no CREA São Paulo. Não só no CREA São Paulo, nos vários CREAs, né, do nosso país. Então, o profissional, ele tem responsabilidade técnica, ele tem sim que obedecer às normas vigentes, atendendo aos limites de suas atribuições de saber profissional. Então, ele tem essa responsabilidade técnica, ele tem uma responsabilidade civil, contratual, de danos a terceiros, segurança e meio ambiente. Então, tem que prestar bastante atenção aí nessas, as suas responsabilidades. A gente também chama bastante os profissionais nessa parte. A responsabilidade criminal, quanto a desabamentos, explosões, incêndios, intoxicação, contaminação, meio ambiente. Responsabilidade administrativa, normas em relação ao meio ambiente, normas técnicas, metas e objetivos, plano diretor. Responsabilidade ética contra a boa conduta moral, código de ética profissional. Responsabilidade trabalhista, regulamentada por leis trabalhistas, contrato com empregados como empregador preposto. Aqui estão algumas das responsabilidades que o profissional ele tem que saber, ele tem que entender aonde que ele está, o que ele realmente está assumindo, se realmente é aquilo que ele pode se executar, se aquilo está realmente dentro da sua atribuição, naquilo que ele se formou. Então, isso é muito importante antes de verificar, antes de aceitar qualquer trabalho ou alguma atividade, saber muito bem dessas responsabilidades que você automaticamente assume. O Código de Ética Profissional, nós temos uma resolução que é a 1002 de 2002, que diz que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões de engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres de seus profissionais. Então, esse Código de Ética, ele está em vigor, né? A gente divulga muito ele justamente para ter uma consciência de todos aqueles profissionais regulados pelo nosso sistema CONFEA-CREA. As anuidades, falando um pouco de anuidades aí, então os profissionais e empresas do nosso sistema, eles têm a obrigatoriedade de recolher a anuidade ao CREA de sua jurisdição ou na jurisdição em que esteja trabalhando. Recolher a anuidade de pessoa física em determinada jurisdição quita nos demais estados. Então, aquele profissional que recolhe pelo estado de São Paulo, se ele for executar qualquer atividade em outro estado, ele já está quite com a anuidade, né? Nós temos um sistema integrado com o CONFEA, então é só isso daí a gente já deixa quitado em todo o país. Então, os conselhos executam judicialmente dívidas acima de 4 anuidades de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes, tá? Então, o que dispõe o artigo 8º da Lei Federal 12.514 de 2011, tá? Então, nós seguimos aquilo que está na lei maior, que é a Lei Federal. Então, falando mais um pouco de penalidades, essas aqui são algumas penalidades a todos aqueles que não se enquadram na ética, não se enquadram no que é regulamentado pela legislação, estão sujeitos, que são multas, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. Então, quem julga tudo isso são nossos conselheiros, são as nossas câmaras especializadas, naquela modalidade que o profissional esteja enquadrado, tá? Então, cabe nas câmaras especializadas julgar.
Bom, falando um pouco de RT, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, ela é regida pela Lei Federal 6.496 de 1967. A RT é uma súmula do contrato firmado entre o profissional e seu cliente ou seu empregador para execução de obra ou serviço com cadastro no CREA. Alguns tipos de RT existentes, conforme a resolução 1025, que nós vamos falar um pouco mais para frente, 2009, do CONFIA, existe RT de obra e serviço, RT de desempenho de carga e função e RT múltipla. Aí, falando um pouco mais ainda da RT, a finalidade da RT é um documento que tem fé pública, válido como garantia dos serviços prestados, limita a responsabilidade entre as partes, alimenta o acervo técnico do profissional e é imprescindível para a emissão de certidão de acervo técnico, a CAT. Garante certidão de direitos autorais, instrumento para fiscalização e atualização de cadastro de profissionais, empresas e atividades. Essa aqui é a nossa RT, nossa RT em vigor, é a nossa RT online disponível no site do CREA São Paulo, tá certo? Na qual todos os profissionais devidamente regulares com o nosso sistema possuem acesso na página do CREANet. Bom, falando um pouco agora da resolução 1025, a resolução 25 de 2009, ela que regula a parte de registro de acervo técnico, certidão de acervo técnico, e nós destacamos também que a importância do acervo técnico para o profissional é a experiência profissional, né? E informamos também que nós destacamos também que o acervo pertence ao profissional e não à empresa. Então a gente sempre está orientando os profissionais que têm às vezes aquela expertise de determinada técnica, que ele recolha sempre a RT dele também e solicite também um atestado de conclusão de obra, né? Que é um documento essencial para fins de acervo técnico. Muitos profissionais muitas vezes acabam não se atentando a esses detalhes e de repente não consegue acervar aquilo que realmente importa para ele no exercício daquela expertise que ele teve durante o profissional. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. Bom, falando um pouco agora sobre o livro de ordem, o livro de ordem ele tem uma resolução própria, que é a resolução 1024 de 2009, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia e demais profissões vinculadas ao sistema CONFIA-CREA. E é normatizada também pelo ato 06/2012 do CREA São Paulo. Então também tem um ato que regula essa resolução 1024. Tá certo? Então, mas destacamos também que a fiscalização do CREA São Paulo, mesmo antes da obrigatoriedade do livro de ordem, já verificava a existência de documentos que comprovassem efetiva participação do responsável técnico, tais como o que serve também como livro de ordem, muitas entidades já tinham, né? Boletim diário, livro de ocorrências diárias, diário de obras, caderneta de obras, etc., em uso por empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos. Nós gostamos sempre de destacar o livro de ordem porque nós tivemos já relatos de alguns profissionais que conseguiram comprovar através do seu livro de ordem que aquele comandado, aquela pessoa que ele ordenou executar aquela atividade, não executou. Então, quer dizer, através do livro de ordem, ele deixou bem claro ali que tinha que executar uma determinada fase de execução e aquela pessoa que recebeu aquela orientação não executou. Então, ele, judicialmente, onde quer que ele esteja, ele conseguiu se safar daquela penalidade. Por quê? Através do livro de ordem. Então, nós sempre falamos do livro de ordem, fiscalizamos também, né? É um documento essencial para que você também tenha também a sua integridade profissional também ok, entendeu? Então isso é muito importante para vocês também.
Bom, falando um pouco das atribuições profissionais, né, um pouco de atribuições, então atividades e competências que um profissional do sistema Confracrea recebe no momento que efetua seu registro no Conselho, e todas as atividades que um profissional pode desenvolver no exercício de sua profissão. Então, as atribuições iniciais são concedidas para todos os egressos de cursos devidamente cadastrados, em conformidade com a estrutura curricular de cada curso correspondente às disciplinas e atividades envolvidas na graduação. E também tem as extensões de atribuições, né, que são concedidas caso a caso, individualmente em função de outras formações adquiridas pelo profissional, na qual ele tem que apresentar essa documentação. E toda essa parte de atribuição profissional, ela é, sim, verificada pelos nossos conselheiros. Então, tudo essa grade e tal, tem a nossa parte técnica, que é a nossa parte dos conselheiros, eles analisam isso daí e definem as atribuições que cabe àquele formando, aquela turma lá a obter. Tá? Então, essas são as atribuições. O título profissional é atribuído ao portador de diploma expedido por instituição de ensino correlacionado com o respectivo campo de atuação profissional em função do perfil da formação do egresso. O campo de atuação profissional é aquela área em que o profissional exerce sua atividade em função de competências adquiridas em sua formação. A atividade profissional, ação característica da profissão, exercida regularmente. Tá? Então, isso aí é um pouco da parte do... E aqui também algumas atividades desses profissionais, desses profissionais, das atribuições profissionais, né? Então, as atribuições profissionais, ela tem regida também por uma resolução específica, a resolução 218 de 73. Está aqui algumas atividades: supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, e a última, 18, execução de desenho técnico. Logicamente, cada profissional dentro daquilo que ele tem um conhecimento, né? Então, isso é muito importante todos os profissionais do nosso sistema saberem. Falando um pouco também da mútua, a mútua é a nossa caixa de assistência profissional, ela também é regida pela Lei Federal 6.496 de 77, na qual cria a mútua de assistência dos profissionais de engenharia e agronomia. É um braço social e assistencial do sistema Confracrea. Reparem também que essa lei 6496 é a mesma da RT. Então, a gente sempre destaca que uma parte, 20% de toda a RT que os profissionais recolhem no nosso sistema Confracrea, 20% vai para a mútua. É um dinheiro totalmente voltado a um braço, por isso que é um braço social. Então procurem a mútua São Paulo, nesse caso do nosso estado, procurem a mútua e verifiquem todos os serviços que eles prestam, que é um dinheiro lá que é seu profissional, que recolhe a RT, que está cadastrado no sistema Confracrea. Então procurem a mútua da sua cidade e se informem. Falando um pouco também das eleições, teremos eleições agora em 2020, né, no CREA São Paulo, no CONF, na mútua, tem em todo o Brasil, tá certo? Então nós temos um site, nós temos um link no nosso site, que é o www.creasp.org.br. Então teremos neste ano, no dia 3 de junho de 2020, agora o sistema Confracrea realizará as eleições para presidente do CONF dos 27 CREAs, e na mesma data acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs, que é a mútua. Então a gente sempre vamos estar divulgando também sempre essas eleições. É muito importante que os profissionais registrados no nosso sistema Confracrea participem das eleições, eleja aquele presidente, aquele que vai sim, ele vai te representar durante aqueles 3 próximos anos. É muito importante para a gente, é muito importante para a nossa classe de profissionais que tenhamos, por enquanto ainda, nossa eleição não é obrigatória. Por esse é o motivo da gente sempre estar chamando, sempre pedir para todos os profissionais realmente eleger aqueles profissionais que nos representem daqueles 3 anos, tá certo? Então,
está aí. Então, maiores detalhes, esclarecimentos, está na nossa página do CREA São Paulo. Diariamente, sempre quando tem um calendário a ser seguido, né? Então, a Comissão Eleitoral de São Paulo, ela sempre está atualizando esse link. Então, vejam diariamente, dê sempre uma verificada, acompanhem. É muito importante para o sistema nosso que vocês acompanhem, todos os profissionais acompanhem. E aqui também eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que tive aqui com vocês de apresentar um pouco do nosso CREA São Paulo, algumas ações. Meu muito obrigado, tenham todos um ótimo evento. Até mais. Passaremos, então, aos questionamentos. Marco, já visualizou? Já estou aqui. Tem um questionamento para nós finalizarmos do Evaldo Fernandes sobre, no reforma do predial, se tem que trocar as tubulações ou podem ser aproveitadas. Uma reforma predial, as únicas tubulações que podem ser aproveitadas são as existentes de água fria, com alguma adaptação, se necessário, em relação ao ponto de consumo, ou seja, se fosse uma bacia com válvula hidra, fazer uma redução para ela virar daquela alimentação, um ponto de caixa acoplada. De resto, as tubulações dedicadas ao sistema de esgoto a vácuo são únicas, em sistema de PVC marrom. Então, tem que ser feita uma nova rede de tubulação de esgoto a vácuo e tamponada a existente das bacias. Ou seja, a existente vai ser utilizada, continuar sendo utilizada para as águas servidas, as águas cinzas, águas servidas de chuveiros, ralos, lavatórios, ainda vai ser utilizada. Vai fazer uma outra dedicada somente para o sistema de sanitários a vácuo, ok? Respondido isso, não tem mais nenhuma pergunta. Eu agradeço a presença de todos, desejo que vocês fiquem bem, com saúde, e podemos aí trabalhar e avançar com as nossas tecnologias e novidades, ok? Uma boa noite a todos. Obrigado. Eu também agradeço a todos pela oportunidade, em especial aí ao presidente da Associação dos Engenheiros de Votuporanga, o Gabriel Gomes Bifaroni. Tá bem? Uma boa noite a todos e muito obrigado.